6h31. Vamos falar um pouco sobre a rodada do Brasileirão. São Paulo ganhou a primeira e tá de técnico novo, hein, ô Felipe Melo? Bom dia. Tudo bem, Pedro? Bom dia, Silvânia. Bom dia pra todo mundo. Você vê, só foi o Carpini sair que o São Paulo venceu. Impressionante. E venceu bem, jogando fora de casa. Primeiro que o São Paulo joga muito mal fora de casa, né? No ano passado demorou 36 rodadas para vencer uma partida fora de casa. E esse ano, já na terceira rodada, venceu. O técnico foi ontem o Milton Cruz, que é um auxiliar fixo do São Paulo há muito tempo. E ontem o São Paulo venceu e convenceu. 3-0 contra o Atlético Goianiense. E o Zubeldia, o novo técnico são paulino, estava no estádio, não na beira do gramado, mas sim na tribuna, acompanhando junto com o presidente Júlio Casares. E ele falou sobre este acerto com o São Paulo, o novo treinador que tinha recusado uma proposta no passado, mas agora aceitou para comandar o São Paulo nesta temporada. Vamos acompanhar o que ele falou. Porque lo he declarado en un programa de televisión, no era el momento de escuchar ofrecimientos. Después de un tiempo nos encontramos y aclarado el asunto y estando en condiciones mental de poder dirigir Sao Paulo, no dudé y no dudamos como grupo de trabajo en aceptar la propuesta. O Zubeldia, o novo técnico do São Paulo, que começou no Lanús ali como treinador, já passou por muitas equipes, mas destaque para ele na LDU de Quito, né? O Zubeldia conseguiu ali o título da Copa Sul-Americana no ano passado, o campeonato equatoriano. Então o novo técnico do São Paulo assumindo agora a condição de treinador após a saída do Thiago Carpini. Mas o final de semana foram de jogos importantes, tivemos clássicos pelo Brasil e eu começo destacando Fluminense e Vasco da Gama. O Flu venceu o Vasco da Gama por 2-1. Tivemos o clássico mineiro também. O Atlético derrotou o Cruzeiro por 3-0 e conseguiu a primeira vitória contra o rival no seu novo estádio, na Arena MRV. Foi muito bem o Atlético. O Cruzeiro não jogou nada a partida contra o Atlético Mineiro. Aqui em São Paulo, um clássico a nível Brasil, Flamengo e Palmeiras e Flamengo, tudo igual, 0-0 a partida de dois times que são tidos ali como candidatíssimos ao título brasileiro, empate sem gols. O Grêmio venceu o Cuiabá por 1-0. O Corinthians perdeu do Bragantino por 1-0, ainda não venceu na competição e está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Tivemos ainda Atlético Paranaense 1, Internacional 0. O Botafogo goleou o Juventude 5-1 e o melhor jogo da rodada do Campeonato Brasileiro aconteceu em Salvador. Vitória e Bahia, 4 gols, 2-2. O Vitória começou na frente, o Bahia empatou, foi o melhor jogo desta rodada do Campeonato Brasileiro. Na Série B, o Santos estreou neste final de semana com o Vitória. No primeiro jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos derrotou o Paysandu por 2-0, o jogo na Vila Belmiro, sem torcida. O Santos vai jogar 3 jogos sem torcida, né? Foi punido pelo STJD pela confusão que aconteceu no último jogo do Brasileiro do ano passado, mas inicia ali não jogando bem, mas com os 3 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. Silvânia. Quem são os líderes de A e B? Na Série A do Campeonato Brasileiro, a gente tem ali o Atlético... O Bragantino, desculpa. O Bragantino na liderança e o Flamengo na vice-liderança, né? O Atlético Paranaense somou mais 3 pontos, tá ali no G4 junto com o Botafogo. Enfim, é muito cedo ainda em relação à liderança do campeonato, mas o Bragantino é o primeiro, o Flamengo o segundo, o Botafogo e o Atlético completando o G4, 7 para Bragantino e Flamengo, 6 para Botafogo e Atlético Paranaense. Então, tá bom. Na Série B também não dá para falar, porque foi uma rodada só, né? E ainda nem terminou, né? Tem jogo hoje também, Vila Nova e Guarani, né? Tem jogo hoje, Vila Nova e Guarani jogam hoje. E amanhã também. Pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a gente teve clássicos pelo mundo, hein? Esse final de semana foi muito, muito legal. E eu quero destacar Real Madrid e Barcelona. Ontem no Santiago Bernabéu, um grande jogo, o El Clássico, né? Um jogo com viradas. Foi impressionante realmente o que aconteceu. E o Real Madrid venceu mais uma vez. 3-2 para o Real Madrid contra o Barcelona. E o destaque é para o Vinícius Júnior. O Vini Júnior se tornou o brasileiro com mais gols na história do clássico, do El Clássico.
Vini Júnior chegou a 7 gols na história do El Clássico, ultrapassando Ronaldo Fenômeno e Evaristo de Macedo, que tinham 6 gols, Giovani, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho com 5 gols, Neymar e Romário 3, Roberto Carlos e Sonny Anderson 2 gols. Então, o maior artilheiro brasileiro do clássico Barcelona e Real Madrid é o Vinícius Júnior. Para quem não gosta dele, mais um feito do jovem jogador brasileiro da nossa seleção nacional, ajudando ontem o Real Madrid a vencer o Barcelona. Tivemos na Argentina Boca Juniors e River Plate, foi um jogaço também e terminou 3-2 para o Boca, pela Copa da Liga Argentina. E na França, um outro jogo legal foi PSG e Lyon. E o PSG, o Paris Saint-Germain, venceu o Lyon por 4-1. São muitos jogos neste final de semana, a classificação do Manchester City contra o Chelsea para a final da Copa da Inglaterra. O campeonato inglês também, disputadíssimo ali, agora com Arsenal e Liverpool na liderança. E o final de semana. O Manchester United venceu a sua partida também, emocionante. E achei que ia perder, hein? Tava ganhando. 3-0, deixou empatar. E golzinho no final. Então foi um final de semana, para quem gosta de futebol, muito legal, né? Com muitas partidas para quem gosta de futebol nesse final de semana. O que mais sobre o mundo da bola? Vamos falar do Corinthians. No futebol feminino, o Corinthians anunciou a venda da zagueira Tarciane, pilar da equipe nas últimas temporadas, e foi a maior venda da história do futebol brasileiro, tá? E ela vai pro Houston, lá dos Estados Unidos, e o Corinthians vai receber cerca de 2.600.000 reais pela negociação, a maior venda já feita por um clube brasileiro no futebol feminino. Ela foi contratada em 2021, deixa o Corinthians após 76 jogos e 10 títulos conquistados. Mas olha a diferença, hein? A maior venda do futebol feminino foi de 2,5 milhões de reais. No futebol masculino, garotos da base são vendidos por muito mais do que isso, né? Valeu, Felipe. Valeu, Obrigada. gente. Bom início de semana.